Aguardando uns 5 minutinhos aí para ver se ingressam mais participantes para a gente dar início. Bom, vamos dar início, né? Quem for chegando vai tirando as dúvidas aí no decorrer, vai ficar gravado também. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Vamos aí dar início ao primeiro fórum setorial, né, na área de música, para entendimento de alguns editais, de algo que podemos fazer em benefício aí do setor musical. Acredito eu que não entre mais ninguém, ou se entrar a gente vai indo no decorrer. Tá todo mundo me ouvindo? Tudo certo? Fechou. Então, meu nome é Mariana, eu sou conselheira do setorial de música, né, de políticas públicas de São Sebastião, meu primeiro ano como conselheira. Estamos aí em busca de ideias, né, de união do coletivo para a gente conseguir o mais rápido possível e de forma menos burocrática compartilhar as ideias que a gente tem referente à Lei Paulo Gustavo, né? Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela, vocês só me sinalizam se vocês estão conseguindo ver. Que a tela é uma tabela, eu até compartilhei com vocês no grupo, de algumas questões que já foram definidas aqui pelo setorial, né? Pelos setoriais, aliás. Então, essa é a tela que nós temos, atualizada no dia 7/6, né? Com data aqui na parte superior. Vocês mandam no chat se vocês estão conseguindo ver a tela, porque quando eu compartilho eu perco vocês de vista. Ah, beleza, fechou. Então, só para saber, para eu não ficar falando aqui. Então, dessa verba que foi disponibilizada para o município, né, de São Sebastião,
Essa lei ela é voltada com uma atenção maior para o audiovisual, né? Então, 70%, isso, essa mesma tabela, Douglas, que foi enviada no grupo. 70% foi dessa verba foi separada para o audiovisual e 30% para os outros setores, né? Que somos nós, o hip hop, culturas negras. A gente vai chegar nessa parte, mas são 10 cadeiras. Então, nesse primeiro momento, eu não vou falar muito sobre o audiovisual, mas tem uma parte, um inciso que a gente consegue utilizar em parceria com eles também, algo que já conversei com o Paulo, que é o suplente, Paulo Albertoni, é o suplente do setor de audiovisual. Então, dessa primeira tabela que a gente tem aqui, são R$ 410.231,30 para a produção de audiovisual. O audiovisual ele já tem as balizas, né, já estão um pouco mais adiantados, eles já têm as balizas para distribuir o valor. Em conversa com o Paulo, e podemos pleitear alguns projetos, né, referente a videoclipe, trabalhando em parceria sempre com o audiovisual, com os produtores, né, os profissionais da nossa região. Então, a princípio, nós entraríamos nessa questão, né, para fazer o videoclipe. E aqui à direita, nessa parte aqui, ele explica como que deve ser feito, né? Existem taxas que são cobradas. Eu não sei se vocês chegaram a participar das reuniões que aconteceram desde as oitivas, né, de outros fóruns, tá bem explicadinho lá. Do valor do projeto pleiteado, 10%, que é essa parte aqui, 10% tem que custear acessibilidade, que acessibilidade é o quê? Se eu for fazer um evento num espaço físico, ele tem que ter acessibilidade, né, para incluir todas as pessoas. Se de repente eu vou transmitir fazer uma live, né, eu vou postar lá um vídeo, precisa ter um intérprete meu Deus, me fugiu a cabeça agora, de Libras. Se eu for fazer algo escrito, né, preciso ter algo que seja em braille, um material em braille para a inclusão. Então, são exemplos, né? Tá descrito aqui também. E pensar sempre no projeto que vai ter esse valor de 10% incluso. A segunda parte é a parte que diz respeito às cotas, né? Então, projetos com mulheres, pessoas negras, indígenas, povos tradicionais, aqui, caiçaras, né? Comunidades montão de trigo, que são comunidades isoladas, terreiro quilombola, população nômade e do LGBTQIA+. Os projetos deverão ter pessoas, né, que se enquadram nessas cotas, e dessa forma soma-se pontos, né? Nós vamos discutir ainda se essa pontuação vai ser cumulativa ou não. Eu entendo que, de repente, deveria ser, tá? Mas só pincelando aqui, que dentro desses projetos, né, vai ter que haver, eles são assegurados, né? Os editais vão assegurar o estímulo à participação e o protagonismo dessas minorias que eu citei, né? Tratadas como minorias. E aqui nessa nota, referente à cota, temos: a Fundasa entende que os projetos contemplados deverão obrigatoriamente ter um olhar sensível para os temas ligados aos referidos grupos de minoria, sendo que a cota propriamente dita deverá ser aplicada diretamente na pontuação dos proponentes. Então é isso, né? Os projetos que englobam as minorias terão uma pontuação acrescida. Isso é pincelando, eles se repetem dentro dos setores, né? Muito desses artigos, os critérios aqui, mas só dando uma atenção para isso. Poderão ser contempladas pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Acrescido de taxas, mas dessa forma as pessoas físicas conseguem participar. Isso é positivo, né? Tendo em vista que em outros editais não era possível contemplar a pessoa física. Tá, gente? Se eu tiver muito rápida ou se eu tiver, sei lá, pulando partes que para vocês sejam interessantes, dá um toque no chat aqui que eu não tô conseguindo fazer o contato visual porque eu tô pelo celular, não tô pelo notebook, então eu perco vocês de vista quando eu compartilho essa tela.
Fechou, então seguimos. Isso aqui, ele tá disponível naquele arquivo que eu encaminhei lá no grupo também, dá pra gente, a gente vem falando, né, um pouco, debatendo assim, vagarosamente, mas tentando aí debater sobre os editais, sobre essas questões, então eu sempre compartilho lá o que acontece nas reuniões do conselho, né, tudo que pode, claro. Então essa tabela aqui está compartilhada com todos vocês também. Então, seguindo, vamos lá, né? Para que a gente possa pleitear esses recursos, então vamos supor, eu cheguei faz 1 ano e meio em São Sebastião, eu atuo, aliás, em São Sebastião como artista há 1 ano, Mari, 1 ano e meio, só que eu moro aqui já tem 2 anos, eu posso participar? Pode, você pode participar, a partir do momento que, lógico, tem muita documentação, comprova, é necessário estar muito atento à documentação, né, desses projetos, porque é tudo bem burocrático, mas quem tem 2 anos de residência e 1 ano como atuante, né, na área da música, que é o nosso segmento, você pode pleitear um projeto. Pensando assim, de repente, como uma pessoa iniciante, né, disputando uma verba menor, mas eu vou chegar nessa parte. Falando aqui na linha 5 aqui, né, no número 5, poderão ser contempladas pessoas físicas e jurídicas, deduções fiscais, existe uma taxação para ambos, né, porém, é uma forma da pessoa física também poder participar. Geralmente para iniciantes que não tem CNPJ, né, não tem MEI. Então, como CPF, né, se inscrever somente com o seu número de CPF, você consegue ter acesso a essa verba. Vai haver um desconto, porém é uma oportunidade de pleitear pessoas físicas, né? Esses descontos são todos previstos em lei. Então, seguindo aqui no número 6, por decisão do Conselho de Políticas Públicas Municipal, com formalização posterior em decreto municipal, no intuito de que os recursos da Lei Paulo Gustavo sejam amplamente distribuídos, cada proponente poderá concorrer em diferentes editais e linhas, né? Então, você pode inscrever 2 projetos, porém você só vai ser contemplado em um, né? Então, geralmente o de maior valor é aprovado, você pode pleitear projetos, você só poderá ser contemplado em um, tá bom? E geralmente é esse de valor maior. Ó, no final do artigo de número 6, cada proponente somente poderá concorrer à obtenção de apoio de fundo com no máximo 2 projetos em um mesmo edital, mas somente um deles poderá receber apoio financeiro. É uma forma de garantia, né? Caso você tenha 2 projetos que se adequem à lei, você pode inscrever, um é anulado, né? Caso os dois sejam aprovados, os dois é, vamos dizer, aprovados, né? Um só recebe a verba. Então, vai ser um é descartado e geralmente o de maior valor é aprovado. É uma forma de garantia caso tenha os 2 projetos para inscrever, né? Você não perde com isso. E uma outra pessoa também não perde, porque automaticamente você ganha um, né? Deixando aí para que outra pessoa participe num outro segmento que você, uma outra linha, aliás, que você teria inscrito um outro projeto. E vamos lá. Isso tudo dentro desse audiovisual que a gente pode pleitear, né? Junto em parceria aí com o setor do audiovisual. Depois eu vou compartilhar também com vocês as balizas que eles já têm definidas, mas isso tudo em conjunto com o pessoal do audiovisual, tá bom? Exatamente esse que a gente está falando sobre, é a verba destinada para o audiovisual e a gente se adequa naquela questão do videoclipe. Então, vamos lá. Então, no número 7, o Ministério da Cultura, né, o MINC, reafirmou que 10% para uso em ações de acessibilidade são obrigatórios, isto é, os editais devem informar que 10% dos valores recebidos pelos proponentes beneficiados devem ser obrigatoriamente utilizados. Existe uma tabela, né, regulamentada, uma tabela, então, pensando assim que na hora da gente for construir um projeto, pensar se, né, não inventar um número, né, pensar racionalmente, a fim de entender que não é um preço que a gente chuta aleatoriamente, né? Tudo tem um custo, muitas coisas já são regulamentadas pelo governo, então existe uma tabela para profissionais para os intérpretes, né?
Então, isso é bacana observar. E o edital deve mencionar que 10% do valor dele é destinado à acessibilidade. Isso é obrigatório, né? Aqui no número 8, sobre a questão de cotas destinadas a minorias, o Ministério da Cultura recomenda a leitura apurada do artigo 16 do Decreto Federal. A Fundasa entende que a garantia das cotas se dará por diferentes vias, por critérios diferenciados de pontuação a proponentes, editais específicos e projetos temáticos. Então, em relação à cota, um olhar sensível para os grupos de minoria entende-se que vai ter prioridade, né? Então, envolvendo artistas da região, artistas estes que atendam o número da cota, né? Que são 20%, e também que fomentem a arte local, tendo em vista que essa lei é municipal, né? Então, tem que ter um olhar bem sensível assim na hora de elaborar o projeto, porque tudo isso é levado em consideração, com certeza. Fechou? Então, vou voltar aqui à tela, dar uma olhadinha aqui no chat. Boa noite, como entro? Ah, tá, fechou. Isso, gente, vamos tentar trazer o máximo de pessoas, né, o máximo de músicos para nosso contato, assim, para esse coletivo, para a gente poder discutir e entender o interesse de todos, né, todos os músicos que estão aí alocados em São Sebastião, litoral norte. Então, dando continuidade, aqui nessa segunda parte, né, um valor parcial de 93 mil, de uso exclusivo para o audiovisual. Só uma observação. Comprovação de pessoas que passaram pela tragédia, né? Essa lei era uma lei que era para vir na pandemia, só que devido ao governo anterior, ela demorou, né, para ser aprovada, foi colocada na gaveta em várias questões e foi dado seguimento nela agora. Porém, ela é uma lei que ampara os artistas que sofreram lá com a pandemia. E agora também voltado para São Sebastião, né, reforçando que é municipal, aos artistas que foram prejudicados com a enchente, que, ao meu entender, são todos, né, que vivem aí da arte, para todos, a meu ver, foram prejudicados. Então, esses 93 mil reais para reforma e restauro de manutenção, reforma, restauro, manutenção e funcionamento de salas de cinema. Então, isso aqui é voltado para o audiovisual, tá? Mas nós entramos em uma parte que a gente pode, caso alguém tenha, né, algum espaço cultural, pode também ser feito um trabalho em relação ao espaço, né, que compete aí. Mas vamos ver se alguém vai ter alguma proposta sobre isso. Mas esses 93 mil aqui, 769,37 reais, também para uso exclusivo né? Voltando aqui, uso exclusivo do audiovisual, reforçando que essa é uma lei que ampara em verba 70% audiovisual. Então, eles são o foco, né? Porém, podemos trabalhar muito em conjunto com o audiovisual. A gente pode. Boa noite, Azê, tudo bem? A gente pode compor trilhas sonoras, talvez isso dê certo, vai haver uma preparação, né? Eu esqueci o nome exato que o Paulo me falou agora, mas vão haver oficinas que o músico poderá participar a fim de compreender o tema do filme e dessa forma compor uma trilha sonora. Se houver uma participação de uma banda dentro de um filme, né, não precisa necessariamente colocar uma música ambiente, dá para a gente colocar uma banda da região, então a gente tem que estar muito ligado aos outros setores para trabalhar em conjunto para que todo mundo tenha um acesso, né, mais possível assim a essa verba.
Tá? Então, só lembrando, essa parte direita, ela se repete, ó, linha 4, 5, 6, 7, 8, são as mesmas que eu acabei de ler, elas se repetem, tá bom? Só para deixar claro. Aqui, os R$ 93.000 para apoio a reformas, a restauros, a manutenção e a funcionamento de salas de cinema, incluída a adequação a protocolos sanitários relativos à pandemia, sejam elas públicas ou privadas, bem como cinemas de rua, e cinemas itinerantes. Então, esse valor engloba essas pessoas. Descendo aqui, parte roxinha, temos essa verba de R$ 47.000, R$ 47.078,26, né? Que é para capacitação, formação, qualificação do audiovisual, apoio a cineclubes, a realização de festivais e mostras de produções audiovisuais, preferencialmente por meio digital, bem como realização de rodadas de negócios para o setor audiovisual e para a memória, preservação e a digitalização de obras ou acervos audiovisuais. Ou ainda apoio a observatórios. Desculpa, gente, perdi aqui. Apoio a observatórios, a publicações especializadas e a pesquisa sobre o audiovisual. Então, nessa parte, eu entendo que também é possível o setor de música estar em contato com o audiovisual, né? Todas as artes, elas se complementam, né? Os 10 segmentos, os outros 10 segmentos culturais, que eu vou chegar neles agora, e o audiovisual. A arte, ela se complementa, né? Então, tudo que a gente fizer vai estar linkado em outro setor, então é muito importante a gente estar em contato, né, e conversar sempre, manter contato, participar das reuniões, para que a gente consiga, de uma forma mais estruturada, contemplar todos os artistas de São Sebastião. Então, vocês podem ver que nesse lado direito também se repetem, né, fala dos 10% para custear acessibilidade, fala dos 20% para pessoas negras e 10% para pessoas indígenas, que são as cotas, né? A nota 1, Fundasa entende que os projetos contemplados deverão ter um olhar sensível aos temas ligados referidos aos grupos de minoria, né? Então, projetos que sejam voltados às pessoas que se englobam na cota. Eles se repetem, pessoas físicas, pessoas jurídicas. É um reforço, né? Bom, e agora a gente chega na parte que diretamente nos cabe, né? Que é esse valor parcial de R$ 223.000, 234,59, que englobam 10 cadeiras. Artes cênicas, deixa eu dar um zoomzinho aqui para ficar melhor de ver. Pronto. Artes cênicas, culturas urbanas, artes visuais e artesanato, comunidade negra, cultura popular, cultura tradicional, dança, grupos de gênero, literatura e bibliotecas e música. Então, existe esse valor de R$ 223.234,59 para que nós possamos pleitear nossos projetos, né? Bom, deixa eu só ajustar aqui. Então, aqui. Nesse primeiro aqui, os recursos previstos nesse artigo serão destinados a ações emergenciais direcionadas ao setor cultural, por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural ou outras formas de seleção pública. Né? Então, é possível a gente trabalhar com premiação, que são para pessoas físicas, né? Dado esse nome, justamente por causa das taxas, editais, né? Que contemplam as pessoas jurídicas, pessoas físicas também. E dessa forma,
a gente dá início aqui ao número 1. Apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária. 2. Apoio de forma exclusiva ou em complemento às outras formas de financiamento, a agentes, a iniciativas, a cursos ou produções ou a manifestações culturais, inclusive a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, e a circulação de atividades artísticas e culturais já existentes. Tá? E o número 3, desenvolvimento de espaços artísticos culturais, era sobre isso que eu falei naquele momento, né? De microempreendedores individuais, de microempresas e de pequenas empresas culturais, de cooperativas, de instituições e de organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social determinada para o enfrentamento da Covid. Né? Lembrando que esse era um edital que deveria ter saído naquela época da pandemia, mas que agora deu andamento e a gente vai prosseguir com ele. Então, esses incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1 do artigo 8, é esses que eu acabei de ler para vocês, tá bom? E lembrando que aqui do lado, ó, para esta linha, é vedada a utilização dos recursos previstos para a realização de ações direcionadas ao setor audiovisual, sendo permitido o registro em vídeo ou a transmissão pela internet de eventuais projetos aprovados, apoiados com recursos de lei, desde que não se enquadrem como obras cinematográficas ou videofonográficas. Então, se eu for fazer lá uma live, eu posso pleitear como, né, vou dar um exemplo, um pocket show, um festival, mas que esteja dentro deste valor aqui, dos 223 mil, né? Não podendo acessar o valor restante. Eu vou voltar aqui agora para a gente. Bom, boa noite aí para quem está chegando. Esse material que eu acabei de ler, eu não sei se todas as pessoas aqui presentes estão no grupo, um grupo que a gente tem, que não é um grupo de todos os artistas, né? Tem mais pessoas da Costa Sul, mas que o intuito é coletar o máximo de artistas que a gente tem no Litoral Norte para a gente conseguir se conversar e pensar juntos em ideias que sejam boas para nós, né? No caso. Para todos os artistas, lógico, mas nesse momento o Setorial de Música está discutindo coisas que podem ser benéficas para nós. Então, gostaria de compartilhar com vocês aqui algumas ideias que já existem, né, de setores. Tem alguns setores que já fizeram suas reuniões, né, seus fóruns, e vou compartilhar com vocês uma ideia que já existe e que, ao meu ver, é uma forma justa de contemplar os interessados, né? Porque, de repente, bom, vou compartilhar primeiro, depois eu dou minha opinião. Existe uma proposta onde esse valor, né, de 223 mil reais será usado. Essa é são duas propostas, né, que eu achei que são válidas, assim, que eu vou compartilhar com vocês. Foram as propostas que eu ouvi também, né? Não ouvi nenhuma outra. Aí a gente pode discutir isso agora. Desses 223 mil, se a gente dividisse pelas 10 cadeiras, ia ficar aí 22 mil, e é um pouquinho mais que isso, tá? Mas eu vou arredondar só para não ficar falando os números quebrados a todo momento. Então, se a gente dividir esses 223 mil em 10 cadeiras, né, que está naquela parte que eu li, nos 10 segmentos, ficaria 22.300 para cada. A gente sabe que é um valor muito baixo para executar um serviço, um projeto bem elaborado, né? Se o valor é muito restrito, a gente faz sozinho, se o valor é muito restrito, a gente diminui a qualidade, são várias questões, né? E o intuito não é dificultar, né? Fazer com que essa verba seja utilizada para o fomento da arte. Então, entende-se que se esse montante for dividido em 10,
entende-se que não é viável para ninguém, tendo em vista que ele contemplaria projetos de valores muito baixos. Essa foi uma questão, né? Que a maioria discorda. Depois entrou uma outra sugestão, se eu não me engano, foi o setor de literatura ou de artes visuais, se eu não me engano, que era a seguinte proposta: desses 223 mil, passe 10 editais de 5 mil reais, perdão, 20 editais de 5 mil reais, né? Que daria 100 mil, mais 10 editais de 10 mil reais, que daria 100 mil, e 3 mil reais para um, de repente, um curso, uma formação, um workshop, de repente, né, algo, uma capacitação, algo que fosse voltado para isso. Somando, né, esses 223 mil reais. Bom, que aí são essas duas propostas mesmo, né, que vieram, assim, em ata, né, e, e aí eu queria dividir com vocês algo que a gente até conversou um pouco no grupo, né, nesses últimos dias, é, pensando assim, que 5 mil reais é um valor muito baixo, né, muito enxuto, para produzir algo que seja legal. Então, o que o pessoal tinha, o que a gente conversou, né, eu em contato com outros setores também, em não oferecer um prêmio de 5 mil, oferecer um prêmio maior, porque acreditamos que não é legal voltar verba, né, remanejar para outro setor. Não que não seja legal, mas é legal a gente aproveitar o todo que a gente tá afim, né? Quem for escrever seus projetos, tal, pleitear um valor que seja adequado, que dê para realizar em conjunto com artistas da região, né, com segmentos com atuantes da região, mas que seja um valor que seja bacana aí para a gente construir, né, a nossa ideia. Então, eu não sei se eu vou compartilhar com vocês, e se alguém quiser acrescentar essa fala, eu acredito que 30 projetos é bastante coisa, né? Então, a gente poderia fazer, eu pensando aqui em sugerir projetos menores, com valores, uma quantidade menor de projetos, aliás, né? Com valores maiores, que eu acho que é o mais viável, a fim de fazer um projeto, oferecer algo que remunere bem as pessoas, né, que a gente consiga desenvolver um trabalho bacana. E que desses projetos, desses editais, os valores menores ficassem com as pessoas iniciantes, presume-se que sejam pessoas físicas, né, as premiações, e os valores maiores para os artistas que já têm uma expertise na área, né? Entende-se que esse pessoal tem um histórico de mais relação com a arte no contexto municipal, né? Que os equipamentos sejam equipamentos mais caros, né? Que essas pessoas utilizam pensando nesse tempo que a pessoa tem de currículo. E é o seu currículo que vai aprovar o seu projeto, né? Então é importante também já dar um gásinho no currículo. E aí queria compartilhar isso com vocês, que desses valores, então, vocês acham que faz sentido um projeto que abranja a todos, né, sem unir cadeias, mas unindo o valor montante? É um projeto de múltiplas linguagens, né? Ou algo individual? Acredito eu que algo individual seja muito pequeno, né? Um valor muito irrisório, contemplar pessoas aí com 2, 3 mil, 5 mil reais, acredito que seja um valor baixo.
E uma outra pergunta, assim, só tem gente da Costa Sul aqui, né? Deixa eu ver. Ah, não. Só buscando aqui, gente, as anotações que eu fiz hoje, mas é isso mesmo. Então, o intuito é escrever, abrir editais somados com esse valor de 223 mil. A gente vai abrir isso para votação, né? Já já, claro. Eu vou pôr o meu ponto de vista se alguém quiser trazer alguma proposta. Esse é o momento, né? O momento da gente falar, da gente ser ouvido também, compartilhar, discordar faz parte, é comum, e tá? Então, né, não eu não estou estabelecendo uma regra, a gente está trocando uma ideia, e no final desse papo a gente vai ter que votar, colocar isso em ata, né? Eu vou encaminhar para a Fundas e daremos sequência. Então, essa reunião é muito importante para quem quiser pleitear recursos, sugerir suas ideias. Fechou? Então, sobre essa ideia que eu tenho, que eu tive através de falas, né, escuta também dos outros setores, desses 223 mil, eu acho legal a gente separar um valor para capacitação, né, que seja um material divulgado na internet, só uma ideia. Separar nesse momento a gente está falando do montante, tá? A partir do momento que os editais estiverem ok, estiverem já tudo certinho, a gente pode começar a tratar sobre os projetos. Então, a princípio aqui a gente está tratando sobre o valor, o montante, o que será feito com o montante. Então, desses 223 mil, eu pensei aqui em são 5 projetos de 20 mil. Cinco projetos de 20 mil, que daria 100 mil reais. E 10 projetos de 10 mil, que daria 100 mil. E esse restante, como já existe essa ideia de manter 3 mil reais para um workshop, eu achei interessante. Existe a possibilidade de utilizar o recurso da Fundas, né? Que, se eu não me engano, são 23 mil reais, mas é uma possibilidade, né? A princípio, seu intuito é usar essa verba da lei. Caso precise ser complementada, a gente pode, por que não, pleitear também essa verba que é pública, né? Então, seria 5 projetos de 20 mil, que casa mais ou menos com o que alguns setores definiram, né? Lembrando que o audiovisual já tem essas questões, essas balizas, a gente vai conversar para ver no que a gente se adequa e no que a gente consegue trabalhar em conjunto. Então, seriam 5 projetos de 20 mil reais, 10 projetos de 10 mil reais, totalizando 200 mil, né? Só um momento que eu vou ter que fazer uma conta aqui. É isso mesmo. É isso mesmo, gente. São 5 projetos de 20 mil e 10 projetos de 12 mil, totalizando 220 mil reais. E aí a gente somaria esses 3 mil, ou dividiria em dois de 1,5, também é uma possibilidade. De repente, esses 3 mil pode ser uma capacitação, né? Um workshop voltado para essa área. E aí eu gostaria de abrir para vocês isso e ver se vocês concordam. Gostaria de saber se vocês têm ideias de como dividir esse montante, se vocês concordam com a divisão, a soma, aliás, desse montante, a divisão em editais maiores, para que todos sejam contemplados, né?
ou se de repente alguém acha que é melhor fazer de forma individual, pegar esse valor e dividir em 10 cadeiras. É o momento da gente definir, né? Da gente levar isso para abrir aqui para nós mesmos para votação. Se alguém quiser falar algo, fiquem à vontade, esse é o momento. E é isso, gostaria de ouvir vocês, saber se alguém tem alguma colocação, se alguém concorda, se alguém discorda, se alguém acha que não é nada disso, fiquem à vontade para falar. Se quiserem mandar no chat também. Opa, vamos lá então. Ninguém falou, vamos falar. Boa noite Oi, boa noite. para geral aí. Sou Erickson, de Boiscanga, morador aqui há 10 anos, está fazendo 10 anos agora esse ano que eu estou na cidade. Trabalhei um tempo na Fundas como assessor cultural, né, de violão, durante uns anos, e me desliguei há um tempo. Agora estamos aí na atividade, né? Trabalhando com música, cuidando da família e vamos que vamos. Bom, obrigado, Mari, aí, pelo espaço, obrigado por estar puxando aí, representando nossa classe, né, de músicos e musicistas, obrigado mesmo. É um trampo, né, uma demanda, você já tem sua vida e abraçou a causa aí, a gente tem muito que agradecer. É, Falar um pouquinho, assim, do que eu vi no último edital, rapidinho, até para contextualizar, talvez, ou trazer pelo menos uma questão, né? E antes, Mari, você falou da votação. Pelo que eu entendi ontem na reunião, eu acho que é importante anotar todas as ideias e sugestões, caso forem trazidos mais algumas, né? Tem a sua, eu vou trazer uma também, algo aqui, tentar falar com esses números também. Mas aí, se outras pessoas tiverem, o que eu entendi ontem, que acho que é legal, a gente não precisa escolher, a gente manda, você, no caso, passa todas essas ideias porque depois vai ter uma peneira lá na reunião, né? Ver o que faz sentido, o que é maioria, talvez, para não excluir ideia de ninguém, até porque a gente não precisa decidir isso aí. É a parte pública de levar, que chegue lá o que cada um pensa, né? Tá? E acho que é importante, né? E esse que você trouxe aí, o primeira divisão, né? Contempla 30 editais, mais ou menos. Se fosse que foi uma ideia que já alguém já passou, né? Esse que você falou contemplaria 15, edi- 15, né? Proponentes. E aí entra uma questão mesmo que eu quero trazer, assim, que é importante levar, que assim, como abriu para CPF, esse possam ser que existam mais proponentes, né, nos valores menor para iniciar a mexer com essa parte burocrática mesmo, sem envolver muita grana, que não dá para jogar 10, 15, 20 mil na mão do CPF, ou até dá, não pela desconfiança, mas pela parte jurídica, eu não sei se vai ser viável, né? E assim, mas eu pensei que agora bem provável que tenham mais proponentes. O último edital que abriu, faltou proponente, faltou projeto, ou faltou projeto assim que pontuasse o mínimo exigido dentro do edital em relação à pontuação e documentação. Houve remanejamento de verba e tudo mais. Então, tem muitos assim também de valor pequeno. Realmente, eu acho que talvez não seja interessante, porque foi o edital que sobrou, por exemplo, mas é que também só era obrigado ter o CNPJ, né? Ser um MEI no mínimo. Então, agora eu acho que vão ter mais proponentes, então legal não pelo lance do viabilizar, né? Se quer descentralizar, se quer jogar essa verba para que chegue em máximo número de pessoas, e ainda mais contemplando o CPF, eu acho que é legal pensar que tenham, sim, projetos menores, né? Pensando que precisa ver como é que vai fazer um produto com pouca grana. É isso, né? Pelo lance da acessibilidade lá, que é exigência. Então, se vai estar vinculado. Mas, assim,
pensando em grande porte também, se alguém quiser algo de grande porte, vai poder entrar lá no meio do audiovisual, que eu acho que vão ser valores maiores, só que precisam ser proponentes mais qualificados, né? E aí esse de 223, dividir em 10, eu acho que não sei, não é o ideal mesmo, né? Só dividir em 10 e pronto. O que eu pensei, mais ou menos, não tive muito tempo também para pensar em mais opções, mas seria pensar, quiser rascunhar aí, depois, conforme for, dar uma geral, né? 15 de 10 mil para CNPJ, e aí isso precisa ter para mim, assim, pensando em todas as cadeiras, eu pensei o seguinte, eu falei 15 de 10 mil, né? Sendo 10 desses 15, 10 tipo, ser um para cada cadeira. E aí vão ter, se tiver vários projetos de cada cadeira, de cada setor, vai pegar o melhor pontuado e um de cada cadeira pegar pelo menos um de 10 mil, certo? E aí, os outros 5 de 10 mil, por exemplo, ser para as melhores pontuações depois que tirou os melhores pontuados de cada cadeira. Deu para entender ou não? A primeira parte, tá? Então, a gente colocar, tipo, 15 edital de 10 mil, sendo que precisa pegar 10, né? Sendo um de cada cadeira. E ainda sobra 5 de 10 mil, que daí fica pela classificação. Se sair 2 da música, um do artesanato e um, sei lá, pelo menos contemplou as 10 cadeiras, com esse valor de 10 mil, certo? Isso dá 150 mil. Depois a gente tem 73 mil, mas sei lá. Aí eu pensei em dividir também em 15 projetos, 15 editais ali, desculpa, 15 vagas dentro desse edital, que vai dar uma média aí de 4, 5 mil. Isso está aproximado, isso precisa fazer a conta exata, né? Mas só que aí para CPF, tipo, vamos supor que a gente conseguisse 15 de 5 mil. A conta não vai bater muito, mas é só para facilitar. 15 de 5 mil para CPF, sendo que desses 15, 10 precisa pegar um de cada cadeira e 5 depois o esquema de pontuação também. O mesmo esquema, na verdade, para os dois valores, contemplaria o CNPJ e o CPF, com projetos de 5 mil aproximadamente e de 10 mil para o CNPJ, e contemplaria todas as cadeiras. Pelo menos um de cada cadeira, e aí pega o melhor projeto, né? De cada cadeira. A gente espera que tenham projetos completos em cada cadeira, que tenha mais de um, porque faltou projeto. Quando falta projeto, remaneja a verba, né? Ou projeto que não chegou a se adequar mesmo, não cumpriu todas as etapas. Então, assim, e o lance da capacitação, uma sugestão que eu gostaria de levar é que não fosse tirado desses 223 mil. A capacitação precisa para todos os setores, do audiovisual, da comunidade XYZ, das cotas, todo mundo precisa de capacitação. Então, acho que tem que pegar de um montante da onde tem mais, talvez, e oferecer para todo o restante do edital, né? Tipo, tirar uma verba ali de capacitação da onde tem mais grana. Ah, tirou 5, 10 mil, sei lá, para capacitação. E aí essa capacitação normalmente é online, e cabe muita gente, e divulgar e capacitar todos os setores para que cheguem mais projetos, para que a cidade que chova projetos mesmo, para futuras verbas serem vista para a região também, para ver que tem demanda, né?
A gente não deixar faltar essa demanda. Então, abriu para o CPF, ótimo, porque muita gente talvez não se inscreveu no último porque tinha que ser um CNPJ. Mas, assim, além disso, não é só se tem uma MEI ou se não tem. É burocrático. Precisa escrever projeto, objetivo, justificativa, precisa fazer planilha, precisa fazer cronograma, precisa, se envolve dois, três, quatro, cinco profissionais, precisa de documentação de quatro, cinco profissionais, comprovante de residência de cinco profissionais. Então, assim, tudo isso precisa. E outra coisa que precisa ter um olhar, inclusive pode ser uma sugestão, essa grana que está guardada aí no conselho, mais uns 20 mil, 20 e poucos mil que a gente ouviu falar, talvez também tirar dali para oferecer uma capacitação para escrita de projeto, para adequação de projeto, para falar sobre documentação, não quando sair a verba no período do edital aberto, porque daí já está em cima da hora, é puxado. Então, é uma sugestão, porque muita gente, tem artistas na cidade, assim, maravilhosos, maravilhosos, e não é fácil ser artista, ser produtor, ser escrever, organizar, arrumar documentos, ser contador, você tem que ser tudo, né? Para conseguir, por quê? Porque o edital é de 5 mil, o edital é de 15 mil, 10 mil. Não dá para chamar já a equipe, né? Um para cada setor. Mas tem que, mas tem que começar. Tem que começar se inteirando dos assuntos, tal. E as capacitações, quando vem em cima da hora, assim, já é uma coisa muito, assim, já é um obstáculo. Apesar de ser uma ajuda, ela está chegando, às vezes, num momento que já está em cima da hora. Então, fica essa sugestão também para parte dessa verba que está parada, talvez já chegar a capacitação para todos os setores, para todo mundo que tem intenção de se inscrever, né? Apesar que o edital não vai estar aberto ainda, porque é importante, às vezes, fazer esse curso com o edital aberto, né? Porque daí você já começa a falar sobre as exigências desse edital específico. Mas talvez uma capacitação que pelo menos fale o básico de uma escrita de projeto, para cada um já ir fazendo a sua parte, depois, quando chegar a capacitação do edital mesmo, aí já está todo mundo com alguma parte andada, né? Mas acho que é isso. A parte dos valores deu para entender? Deu sim, inclusive anotei tudo. Então, beleza, é isso. Nossa, muito obrigada. Eu adorei essa sua sugestão. É, justamente pensando nessa questão da pessoa física, né? Deixa eu ver se tem um chat aqui. Não estou escutando. Ah, tá. Às vezes dá um probleminha em umas outras reuniões também. Ficava sem o áudio e tinha que sair e logar de novo e conectar de novo no link. Espero que dê certo, Walter. Então, falando sobre essa sugestão do Erickson, né? Igual ele falou, nos outros editais não contemplavam pessoa física, então muitas pessoas ficaram de fora, acredito eu, que realmente, né, um valor muito alto, assim, para a pessoa física, talvez juridicamente eu não havia pensado sobre isso. Talvez juridicamente seja mais complexo. Então, deixa eu até anotar essa sugestão, porque depois dessa reunião tem uma pauta, eu coloco as pautas, né? Eu vou compartilhar o que eu vou colocar na pauta com vocês, todo mundo concordando, eu envio essa pauta para o conselho. Então, vou deixar anotado. Eu vou colocar, Erickson, a sua fala na pauta, tá bom? A divisão dos valores. Depois eu vou fazer o cálculo certinho e compartilho com vocês no grupo, com você, aliás, só para conferir se é esse o valor mesmo, mas vou colocar a sua fala na ata, tá bom? Vou levar também essa sugestão de dos 23 mil, acho que são quase 23 mil que tem lá na Fundaz, né? Para capacitação, deixei anotadinho também, então seriam uma outra ata. E eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma fala, algo para compartilhar, se alguém tem alguma dúvida, se quer esclarecer, lembrando que a gente está aqui no momento de trocar ideias, né? Pensarmos juntos.
além do que a gente já conversou um pouquinho ali no grupo, né? Não sei se todos estão, então, gente, fiquem à vontade. Pode ser que eu não saiba suprir todas as dúvidas nesse momento, mas podem ter certeza que estou trabalhando para isso. Deixa eu ler a mensagem do Ícaro aqui. Não tenho certeza, mas se a PF tiver que declarar o valor mesmo que mínimo, terá que declarar todo o seu rendimento os anos seguintes. Tá, isso é uma informação que eu vou anotar e eu vou ver. Eu vou até printar, que é mais fácil. Ai, meu Deus. É bom deixar. Eu sei que a PF não tem contrapartida, né? Tem as taxas que são um pouco mais altas, mas eu vou verificar para dar uma certeza para a gente nessa questão. É sempre bom saber exatamente o que, né, o que engloba, porque é bem burocrático. Eu já tive um projeto aprovado na época da pandemia, né? Alguns projetos aprovados, um foi do Aldir Blanc, e é bem burocrático mesmo. Tinham outras pessoas envolvidas. Se uma pessoa deixa de entregar um documento no prazo, assim, não há aprovação, né? Então é bem burocrático, é bem importante que a gente fique atento aos prazos e a tudo. Alguém quer colocar alguma sugestão, algo do tipo, ou ficou alguma dúvida nos incisos, né? Aqui naquele material que eu li no início, não sei se estava todo mundo presente, mas a gente falou brevemente sobre os incisos do que englobam a música, né? As outras 9 cadeiras. Falamos também um pouquinho do audiovisual. Precisamos trabalhar em conjunto, né? Uma vez que todo mundo entende que essa verba precisa ser dividida entre todos, então entende-se que trabalharemos em conjunto. É importante a gente participar das reuniões, é muito importante a gente estar em contato com os outros segmentos, né? Para estreitar aí esse laço, para que as coisas fluam da forma que seja melhor para todo mundo, sem as pessoas ficarem brigando por verba, se sentindo injustiçadas, né? Se sentindo passadas para trás de alguma forma. Então é muito importante que a gente participe e fique atento aí às questões. Fechado? Alguém quer colocar alguma sugestão, tirar alguma dúvida? Fiquem à vontade. Então, três propostas, né? O André mandou um chat aqui. Os projetos que envolvem mais pessoas seriam melhores, mesmo com um valor mais baixo. Sim, André, isso mesmo. O intuito é contemplar o maior número de pessoas, né? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, para todo mundo ter acesso. A gente sabe que com as tragédias que né, teve aí por causa da chuva, né, das enchentes e tal, do grande volume de chuvas em São Sebastião, todos os setores estão em prejuízo até o momento, até o dia de hoje, né? Já tem aí quase 4 meses, então é importante que o máximo de pessoas interessadas sejam contempladas, né, a fim de suprir essa baixa mesmo no que aconteceu. O Eric, você mandou aqui 15 projetos de 10 mil para a pessoa jurídica, contemplando um para cada cadeira no mínimo. Vou printar também, que eu vou colocar na nossa ata e vou direcionar para o conselho. 15 projetos de 4.882 para a PF no mesmo formato. Bacana. Dessa forma, eu gostei bastante dessa proposta. Dessa forma, todo mundo contempla pelo menos um e o restante vai por pontuação, critério, né? Se for destinado a PF, todo mundo vai poder concorrer, né? PJ, para mim tá bem legal essa proposta, viu, Erickson? Muito obrigada por compartilhar. Bom, mais alguém quer se manifestar, tirar alguma dúvida? Pode mandar no chat, pode pedir fala aqui
nesse emojizinho que fica com o número de mais na cabeça, tá escrito reações. Fiquem à vontade, gente. Alguma dúvida? Deixa eu aproveitar aqui um pouquinho. Tô aqui com a Ayana e tá bem puxado. Eu perdi boa parte, queria muito ouvir o que vocês disseram. Eu gostei bastante da organização do Erickson e o que você colocou também, Mari. Mas eu perdi muita coisa, mas agora que ele colocou lá no chat já deu para entender o que ele queria dizer. A respeito do PF que eu comentei, porque o que acontece? A partir, né, é informação importante. Pode acontecer das pessoas não terem a noção de que a partir do momento que elas fizerem um projeto, vamos supor que venha na maior boa intenção de fazer, sem saber que a partir do momento que você foi aprovado, entra esse dinheiro e você tem que declarar esse valor, certo? Se eles exigirem que você seja obrigado a declarar, todos os anos, tudo que entrar na tua bendita conta, você vai ter que, se você não souber fazer, pagar um contador, independente de projeto ou não, independente se você não vive mais de arte ou não, e você vai ter que desembolsar todo ano um valor para pagar essa conta. Essa conta ela vem, se você não sabe mexer com isso, vai ter que pagar alguém para fazer, né? O jurídico já faz, quem é PJ já faz, automaticamente. Mas e assim, outra coisa, quem abrir o PJ, automaticamente vai fazer o PF também, tá? Então isso é importante falar. Eu coloquei essa questão porque eu não sei se seria obrigatório essa declaração para eles, né? Se eles exigirem que o PF declare, então ele tem que estar ciente disso, senão acaba virando uma bola de neve e acaba. O que vai acontecer? O cara já tem desconto de 20%, pensando nessa lei, né? Mais 10% de acessibilidade. Já foi 30%. E aí ele vai ter que pagar mais um contador para fazer no ano seguinte. E o contador cobra hoje R$ 150 para fazer. Então, olha quanto já começou a diminuir esses valores. Então, vale, porque cada centavo para nós ele é útil, né? Ele é útil porque nós estamos pensando em minimizar custos e tentar fazer o melhor possível para distribuir isso de uma maneira mais, como eu posso falar? Tipo uma chuva, tem que pingar de todos os lados e até acertar todo mundo, no bom sentido, entendeu? E não dá para chover só em um. Aí vira uma bomba e acaba desanimando muitas vezes porque não se tem essa informação. A princípio, eu só queria falar isso, que não deu para pegar muita coisa, mas tem outras coisas que eu vou lembrando aqui, já eu volto. Valeu. Fechou. Dentro dessa ata tem questões não relacionadas diretamente à lei, mas essa é uma observação que eu vou colocar lá e mandar para o conselho para eles derem um norte para a gente, porque realmente se for galera pega de surpresa, né, o que era para ser muito legal acaba gerando aí uma outra situação, né? Eu vou anotar isso aqui, vou inserir na nossa ata. Vale lembrar também, pessoal, que essa lei, aqui o pessoal do Conselho Municipal, eles já estão tentando facilitar o máximo possível e desburocratizar o máximo possível, porque se fosse como exatamente tem que ser, seria um pouco mais complexo essas coisas, né? Então, eles estão tentando cada vez mais encontrar um meio de viabilizar para todo mundo, porque se vocês forem olharem o princípio base, é meio cada um por si. Então, o Conselho Municipal de Cultura ele está conseguindo integrar e facilitar e agregar mais, né, para a gente conseguir ter até uma verba maior. Porque se deixasse do jeito que exatamente seria, as coisas seriam um pouquinho diferentes. Talvez fosse cada um por si ali. Então, dá para entender que o quanto é importante essa discussão de hoje aqui, que ainda vai, né? Isso aqui é só uma discussão para a gente apresentar, para que a Mari vai levar lá para o conselho, eles vão discutir tudo ainda, vai ter coisa para caramba para acontecer. Que inclusive, Mari, já que ninguém não teve muito ainda para falar, você lembra do 2 de julho, que vai ter Sim, o. Você pode falar um pouco?
Do encontro que teve da Isso oitiva, no você... Teatro Municipal, você Ah, sabe sim, sobre? é dia 2 de julho, de forma presencial. Aí é importante, eles não, acredito que não tenha sido divulgado ainda de forma oficial, mas vai ser em breve. Eu não vi pelo menos nenhuma divulgação. Mas que dia 2, né, a gente se encontra. É importante que todos estejam como ouvintes, como participantes mesmo, né, do coletivo, assim. Vai ser presencial, eu acredito que não seja de forma híbrida essa reunião, vai ser de forma presencial e ela vai trazer um norte assim para a gente no sentido de, além de como somos vistos, né, de união assim do coletivo. Se eu não me engano, dia 22 agora o representante do Ministério da Cultura vai estar com a gente e dia 2 de julho eles vão bater o martelo assim em algumas questões. Eu não sei, não lembro agora exatamente. Deixa eu ver se eu tenho anotado no meu bloco de Eu me notas. lembro que o Adiba, ele sugeriu que nós nos juntássemos e fôssemos lá, porque 14. terão representantes, né, do governo lá, para falar um pouco melhor sobre, para já direcionar de uma vez. E ele comentou que seria muito importante que nós subíssemos para termos a voz lá, subíssemos no palco para poder falar a nossa necessidade, né? Nossas dores e anseios, vamos dizer assim, para que eles percebam que essa verba que foi destinada para cá, ela é muito curta. Então, se tem aqui, por exemplo, nós estamos com quantos aqui hoje, né? 13 não, porque tem o coisa da Fundasa e tal. Nós temos aqui, talvez, aqui de 10 a 9 participantes da música aqui. Isso não é peso nenhum. Então, se poucas pessoas participarem ou apresentarem projetos, eles vão entender que o valor tem que ser menor, porque isso supre a baixa quantidade de interessados. Se nós fizermos peso, tivermos quantidade, eles vão ver que esse valor é pouco, porque eles sabem que é pouco. Só que nossa primeira vez, né, real de começar a trabalhar com esse projeto, a prefeitura está entrando com, né, fez com esse pedido e tudo mais. Isso ainda vai evoluir por mais tempo, vai melhorar com o tempo, mas só vai aumentar essa verba se realmente tiver uma quantidade que justifique essa verba ser maior. Esse 2 de julho, eles ainda vão falar, o Adiba, vocês vão ainda conversar sobre isso, mas pelo que eu conversei com a Adiba, é exatamente esse o ponto-chave da questão. Acabei de ver uma anotação aqui, dia 2 de julho às 14 horas. Aí eu lembrei que eles estavam vendo se eles vão conseguir disponibilizar transporte para os músicos da região aqui na Costa Sul e tal, para conseguir levar o maior número de pessoas, né? Tendo em vista que muitas pessoas não conseguirão ir. Então, isso não foi definido ainda, era uma ideia, né, sobre disponibilizar transporte para os artistas, né, irem até o teatro no dia 2, mas assim que eles me posicionarem, eu dou um parecer para vocês também. Mas é isso, assim como essa reunião ela é importante para o nosso setor, tudo que envolva a cultura diz respeito a nós que vivemos dela, né? Então, o quanto a gente puder somar, o quanto a gente puder conversar, se unir a partir de agora, né? O intuito aqui é aumentar a união, aumentar, dessa forma a gente aumenta as ideias, né? Aumenta o diálogo, uma cabeça pensa menos que duas, né? E assim por diante. Então, muito importante essa interação, que mesmo que a gente se aproxime e vá se conversando aos poucos, né? É bom que isso não pare, que só prospere. Mas essa reunião que o Ícaro mencionou do dia 2 de julho, está marcada para as 14 horas e talvez tenha transporte, mas aí eu confirmo com vocês tudo certinho. O André aqui, ó, mas vamos nos articular para ir para o centro mesmo que não role transporte. Bora? Bora, com certeza. Quanto mais a gente, enquanto mais tivermos, né, melhor vai ser, com certeza. Gente, mais alguém, alguma observação, alguma informação relevante, alguma dúvida? Mari, Erickson aqui de novo. Oiê.
A galera não está falando, né? Vamos falar. Não, me veio aqui uma coisa sobre esse valor, esse para CPF. Acho que eu agregaria essa ideia, porque é só uma ideia mesmo, né? Não quer dizer que vai rolar ou Uhum. não, mas soma, né? Assim, tanto no. Como é que era mesmo? Não, no CPF eram 15 projetos, né? Isso. 10 no mínimo, um de cada setor, e depois mais 5, né? Naquele esquema igual o outro mesmo. O que que eu pensei aqui para esse especificamente, porque é uma coisa, inclusive, que rolou na galera da música lá, de falar a respeito, de festival, não sei do quê. Mas, assim, esse valor de 4.800, vamos supor que, né, como sugestão, Aham. 15 projetos para CPF, eu acho que até falaram um pouquinho ontem lá, talvez não é o ideal para uma pessoa que quer gravar um clipe, sei lá o quê. Por quê? Porque é pouca grana, né? Para trabalhar com audiovisual nesse formato, CPF e tal, e aí vão ter outros editais abertos com maiores valores. Eu acho que uma sugestão seria para esse CPF, não ali para o CNPJ também pode, mas esse CPF, se me veio agora, se esses 10, por exemplo, que é um de cada cadeira, no mínimo, né? Para contemplar todo mundo, e mais esses 5 que vão ser de algumas cadeiras, se isso não seria viável, sim, pensar em algo que acontecesse. Por quê? Porque daí não gera acessibilidade, sei lá o quê, não precisa nada disso, né? Porque precisaria de mais orçamento. Mas e se isso fosse estipulado já no edital, por exemplo, determinada data, vai acontecer um evento aonde a gente precisa de 15 produtos que custem 4.882, que seria um festival com artistas da cidade, que teria, talvez o que ganhou no artesanato, ele escrever um projeto de exposição da arte dele, ou ele vai poder incluir ali, sei lá, uma panfletagem do trabalho dele, não sei, ele vai dividir esses 4.800 aí em algo que ele leve para esse específico dia. Uma coisa, sei lá, pode ser na costa, pode ser no centro, para ficar no meio do caminho da norte, da sul. Mas aí eu acho que também, tipo, envolveria a mão de obra do CPF mesmo. Se é uma banda, pô, tem 4.800 para a gente ir tocar naquele dia, o que que a gente precisa, né? Ou a prefeitura, se conseguir montar uma estrutura, oferecer isso, aquilo, stand para quem vai fazer exposição. Vai ter uma roda, precisa de um palco, beleza, vai ter um show, precisa de um som. Estruturar essa utilização disso em meio a fomento na prática, né? Não só confeccionado, mas sim vivido, oferecido ao público gratuitamente e a união das cadeiras num evento. Uma ideia. Boa. Eu estava mais cedo pensando sobre isso, né, nessa divisão das verbas, aí pensei em usar uma estrutura para não ficar um custo mais alto, né? E aí tinha pensado assim, se contemplar 10 projetos num festival, 5 pessoas físicas apresentam num dia, 5 pessoas jurídicas, sei lá, apresentam no outro, e linkar esse festival com as feirinhas de artesanato e tal, acho que é uma forma, tem que ser para todo mundo ser atendido. E acredito eu não posso estar enganada, mas acredito eu que concentrando dessa forma o custo é menor, né? E a gente consegue dividir uma verba maior para todos. É isso. E a cabeça vai saindo fumaça, né? Só bom que vão surgindo várias ideias. Da hora. Então, vou colocar essas. Se alguém tiver mais alguma sugestão, senão vou pôr essas ideias mesmo que o Erickson, que a gente trouxe aqui, né? A questão que o Ícaro trouxe também sobre a declaração anual aí do PF, mesmo não utilizando mais a verba, né? Para os anos seguintes.
tem essa parte também para a gente colocar algumas questões que são pontuais, né? Eu anotei tudo aqui, só não estou conseguindo anotar em tempo real, mas que eu estou no celular, mas eu anoto aqui e compartilho com as questões com vocês também. E é isso, gente. Alguém quer trazer mais alguma ideia, sugestão, alguma dúvida? Então, vou pôr essas questões na ata, tá bom? Compartilho com vocês e a gente vai mantendo contato no grupo que a gente tem. Caso existam pessoas aqui, alguns participantes que não estejam no grupo, se vocês quiserem deixar o WhatsApp de vocês, eu vi que o Ícaro pegou um WhatsApp, né? Se vocês quiserem deixar o WhatsApp de vocês, eu posso deixar, vou deixar o meu aqui também. E aí a gente vai acrescentando pessoas que estejam, né, interessadas, artistas da região, para a gente conseguir estar mais próximo possível e se comunicar. Beleza? Alguém tem Ari, alguma deixa eu dúvida? só falar Fique à um vontade. pouquinho aqui rapidinho, desculpa te cortar, tá bom? Pode? Calma aí que eu tô correndo, Daiane. Enfim, deixa eu falar com a Mari, filho. Só um minutinho, por favor. Tô brincando de pegar fogo. Eu queria falar, para quem talvez não esteja familiarizado, esse projeto é para que esse recurso aconteça para o ano que vem, né? Então, muita gente acaba imaginando que, nossa, vai acontecer isso daqui a um mês, né, e tal. Então, isso aqui é para a gente estar discutindo o desenvolvimento de algo para um futuro. E se nós não começarmos a fazer algo, vai virar uma bomba. Eu vou contar um resumido o que aconteceu com o Conselho Municipal de Cultura, que ele iniciou lá antes de 2009, e, nessas mudanças, né, que era a cada 2 anos que mudava de conselheiro, foi aprovado a gente estava tentando fazer o Plano Municipal de Cultura, que está para sair agora, para você ter ideia, desde 2009 nessa luta, para agora talvez saia, se Deus quiser, e ainda depende de vereadores. Mas existe o Fundo Municipal de Cultura e o vereador tinha aprovado, foi tudo aprovado certinho, aí fomos atrás dessa verba, né? Quando fomos atrás da verba de um tal de 300 mil reais, essa verba ela não existia. Na época foi o Cadu, que trabalhava na tesouraria, explicou para a gente que não foi, precisava abrir o CNPJ, e aí a pessoa que abriu o CNPJ não abriu, e aí os vereadores tinham mudado uma minuta, onde a prefeitura só daria 1% desse valor que a gente arrecadasse, tinha que sair nas ruas buscando patrocínio. Então mudaram toda essa bagunça. Então a importância dessa reunião hoje é o início de algo que a gente tem que se atentar. Então, se vocês não estiverem presentes em cima de tudo isso, consciente do que está acontecendo, outras pessoas vão começar a fazer o que bem entendem em cima dessas leis, e aí a gente fica chorando sem saber o que acontece, que é o que aconteceu conosco. A gente botou fé, acreditou, confiou, e de repente passaram a perna na gente. Aí depois que foi se abrir o CNPJ, foi buscar, né, todas as coisas. Então eu só queria falar um pouco disso, da importância, porque isso aqui é só o início. E é uma luta árdua, é uma luta contínua, e precisa juntar o máximo, mais o máximo possível. O Gui Vitali, que eu adicionei lá no grupo também, ele é irmão do Jaya, eu trabalhei com o Jaya no Bimboleta, né, na época. Ele vive de editais também, então ele é uma pessoa ótima para conversar a respeito também. Se não me engano, ele estava com o PROAC agora aprovado também, com alguma coisa do tipo. Então ele tem, eu acho que bastante coisa aí com o tempo que de repente ele pode estar trazendo para a gente. Porque quanto mais nós aqui da nossa região, né, de São Sebastião, pudermos trazer de benefício para a nossa sociedade, nossa comunidade musical, mais oportunidades a gente consegue, mais olhares nós conseguimos trazer para cá e mais chances a gente tem aí de desenvolver um projeto mais organizado. Deixa eu correr aqui que a bichinha tá a milhão aqui. Mas seria isso. Fechou, Ícaro. Muito obrigada
todo mundo na correria, né, gente? O intuito não é prolongar nem nada, mas vão surgindo assuntos, né, relevantes que a gente precisa tratar. A gente entra em 1h20 de reunião, tem alguns números que eu estou recebendo aqui para adicionar no grupo que a gente tem, né, no nosso coletivo. Fiquem à vontade para trazer outras pessoas que são músicos, né, musicistas aqui para esse coletivo também. É muito importante que o máximo de pessoas, né, do segmento estejam aqui dispostas, né, a fim de realmente fazer acontecer. E é exatamente como o Ícaro falou, caso a gente não tome uma iniciativa, outras pessoas vão fazer, né? A coisa não vai deixar de andar porque a gente não fez, né? Muito pelo contrário. Existem prazos, eles vão acontecendo, se a gente não se manifesta, outros setores, outros poderes se manifestam, né? Dessa forma, a gente não tem como reclamar nossos direitos, né? O próximo encontro será presencial dia 22. Então, Gui, hoje rolou um debate sobre isso no grupo. Algumas pessoas confirmaram a presença e vai ter uma van, né, para os conselheiros e para os suplentes desse dia 22. E eu não sei dizer se vai ter um link online. Talvez tenha, mas eles estão definindo, acredito eu, que até amanhã já esteja tudo certo. Mas aí eu passo para vocês, tá bom? Tudo que for permitido aí encaminhar de divulgação, de informação, eu compartilho com vocês. E tem aquele grupo também do Informações Cagec, né? Que todo mundo que tem Cagec tá no grupo. Então, a gente recebe coisas bem parecidas, né? Do grupo do Conselho e pro Cagec. Algumas coisas a gente, por lei, a gente não pode, por lei não, né? Por norma do Conselho, a gente não pode compartilhar, mas tudo que puder eu vou enchendo vocês aqui de informação. De manhã até de noite, que eu às vezes eu falo um pouco, mas senão eu perco o fio da meada, então eu prefiro compartilhar e aí depois a gente, no decorrer, vai acertando. Quero ver a reunião completa depois. Boa. A Natália está gravando, né? Ela é a pessoa do Poder Público que está gravando. Ela inicia, finaliza a reunião, ela está gravando e vai ficar disponível para gente no YouTube. Caso eles mandem o link, eu compartilho. Senão, assim que disponibilizar no YouTube, eu compartilho também com vocês. Que é válido para, às vezes, né, passa alguma coisa batida aqui no meio a gente não consegue perceber, mas de repente se for parar para assistir o vídeo como eu fiz hoje, já tinha feito outras vezes de outros setoriais, é bem esclarecedor, né? E dessa forma a gente vai limpando cada vez mais as questões. Então, esse assunto que a gente tratou aqui, muitas coisas a gente não vai tratar mais, a gente vai dar um passo adiante, mas sempre que a gente tiver alguma dúvida, vamos ficar à vontade para, né, nos procurar dentro desse grupo, nos procurar para sanar as dúvidas e a gente conseguir dar sequência nesses editais, nos projetos e que venham os próximos. Gente, alguém mais com alguma dúvida, alguma sugestão, alguma ideia, fiquem à vontade para a gente dar fim a esse primeiro fórum setorial. Bom, então acredito que seja isso. Vou colocar na pauta, falando novamente aqui, a forma da divisão dos recursos, né? Como o Erickson sugeriu, dividi-los, né, entre cadeiras. Ele mandou até no chat aqui, eu vou compartilhar com vocês também. Usar o valor da Fundas para capacitação de escrita, para preparação de providenciar documentos, né? Dar uma estrutura básica do que geralmente é solicitado dentro de um edital. E vou levar também a questão do Ícaro referente à pessoa física. Se essa declaração ela é feita de forma anual, mesmo que eu não esteja mais recebendo a verba, né? Mesmo que seja um ano seguinte, subsequente. Bom, e vou levar a outra proposta também, que são projetos de 20 mil e de 12 mil, e a gente vai dessa forma, dando sequência aí, esclarecendo os nossos pensamentos. Fechou? Quero agradecer a todas as pessoas presentes aqui nesse evento. Quem não pôde participar vai ter essa reunião salva, né? Então, bacana que a gente fique de olho assim que sair, já compartilho com todo mundo. Gente, muito obrigada. Foi muito bom esse encontro. A gente continua
mantendo o nosso contato lá no grupo, fazendo as nossas reuniões extraoficiais, que elas não têm validade jurídica, mas é muito importante para a nossa organização, né, para a gente ir lapidando aí as ideias e o que a gente tem para somar e compartilhar, né? Lembrando que é meu primeiro ano no conselho, cheguei agora, então estou me entrosando com vários assuntos por agora, então fiquem à vontade para falar, Mari, nada disso, está falando besteira, ou complementar uma fala aqui. Estamos livres para nos ajudar e compartilhar as informações. E a gente vai fazendo aí o que pode, tá bom? Muito obrigada. Fico muito feliz com a presença de todos, de todas. Vamos aí nos organizando e nos juntando cada vez mais. Galera, obrigada. Boa noite para vocês. Em breve eu compartilho as informações aqui e a gente vai se falando. Tá bom? Brigadão. Boa noite. Valeu! E